E aí, pessoal? Tudo beleza? Mais uma aula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Software, né? 2. O tema da aula de hoje será gerenciamento de contexto, beleza? Mas antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo de um sistema sensível ao contexto. Na verdade, um exemplo de uma aplicação sensível ao contexto, beleza? Eu encontrei um vídeo no YouTube onde o desenvolvedor da aplicação ele faz uma demonstração. Gostei bastante desse vídeo e eu vou mostrar para vocês. Hi. Looks like you are in IBM G2 block. Observe, a localização foi detectada. A localização Yes. é uma informação de contexto, né? Do tipo I got to know where, that né? you are a massive Dimensão Nike semântica fan. Do where. you want me to guide you to a nearby Nike store that has got new collections? Veja No só, thanks. a partir da localização, o aplicativo já realiza uma Okay. Do you recomendação want me to help with personalizada, anything else? que é baseada na localização I'm looking for e good nos restaurants interesses nearby. pessoais do usuário. Slug has the best rating around this place. Guess what? They are offering buy one get one on Procurando por drinks today. restaurantes próximos Do you want me baseados to guide you to no Slug? histórico de Cool, that consultas, works. né, que o usuário fez através de um chatbot. Please follow the path. E olha só que legal, pessoal. Esse aplicativo ele é muito legal porque ele combina realidade aumentada com inteligência artificial e com computação acessível ao contexto, computação ubíqua. Isso é muito legal, ele vai mostrando a rota através de realidade aumentada. Eu já pensei em fazer algo similar, mas eu pensei, ao invés de usar o smartphone, eu pensei em usar um óculos de realidade aumentada. Olha aí. Muito legal. Tem tudo a ver com computação ubíqua, computação acessível ao contexto. Né? E como eu falei para vocês, é uma aplicação que ela combina várias tecnologias para oferecer para o usuário uma experiência personalizada, uma experiência adaptativa, uma experiência acessível ao contexto. Chegou no restaurante. Ok, pessoal? Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma outra aplicação. Chatbot to life. So Uma outra aplicação. Tá aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Olha só, pessoal. O que vocês estão vendo aqui é um protótipo de um assistente pessoal baseado em IA que eu estou desenvolvendo para que ele sirva como uma espécie de monitor, aliás, monitora das minhas disciplinas. Através dessa monitora, vocês, né, os alunos, vão poder tirar dúvidas a respeito da disciplina, vão poder receber recomendações de livros, de artigos, de tutoriais, de objetos de aprendizagem, entre outras possibilidades. Ainda é um protótipo, eu desenvolvi uma primeira versão, que é esse protótipo, e aí o Victor Ian, que é um aluno de ACI, ele vai desenvolver, né, ele vai continuar esse projeto no PAIC. Beleza? Deixa eu fazer uma demonstração para vocês. E aí depois vocês vão entender por que eu estou apresentando essa aplicação e o que isso tem a ver com computação ubíqua, computação acessível ao contexto. Vamos lá. Oi. Oi, Como você está?
Olá, professor Fábio Santos, estou bem, como vai o senhor? Estou bem. Que bom, professor, fico muito feliz por saber que o senhor está bem. Em que posso ajudar o senhor? Me explica o que é o paradigma. É um modelo ou padrão que orienta a forma como programadores de software analisam problemas e definem soluções para estes problemas. Em que posso ajudar você? Já ficou mais íntima? Me explica o que é o paradigma orientado a objeto. O paradigma orientado a objetos pressupõe que o mundo é composto por objetos. É um paradigma de análise, projeto e programação de software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. Construção de um software envolve a abstração de um conjunto de objetos pertencentes ao domínio do problema. O senhor poderá aprender mais acessando o site w3schools.com. Legal. Obrigado. E como podemos utilizar um objeto? Atribuindo valores para seus atributos, ou seja, definir o seu estado e invocando seus métodos, suas operações, visando algum objetivo. Legal. Muito interessante. Entendi. Obrigado. Obrigado, AI Voice, pela sua ajuda. Tchau. Tchau, foi um prazer ajudar você. Obrigado. Então, pessoal, vocês viram a demonstração de um assistente, né? Um assistente pessoal, né? Que é a monitora, né? O que isso tem a ver com computação ubíqua, computação sensível a contexto? Primeiro ponto, computação ubíqua. Tem a ver com computação ubíqua porque essa assistente ela vai viabilizar que vocês possam tirar dúvidas com relação às minhas disciplinas em qualquer lugar e a qualquer momento. E o que tem a ver com computação sensível a contexto, com sistemas sensíveis ao contexto? Bom, a sensibilidade ao contexto ela vai ser desenvolvida justamente no PAIC. E essa acessibilidade ao contexto, ela vai permitir que seja possível melhorar a minha comunicação com a assistente, né? Melhorar a nossa comunicação com a assistente. A partir do momento em que a assistente ela percebe o contexto de uma conversa, né? Ela pode responder de uma forma mais natural, ok? Mais natural. Então, o próximo passo é justamente nós, no PAIC, né, implementarmos um mecanismo para essa monitora de disciplina que vai permitir que seja possível ela perceber o contexto e, a partir desse contexto, ela se adaptar. Está entendendo? E aí as possibilidades são gigantescas. Né? Beleza, pessoal? Então, deixa eu ir lá para a apresentação. Aliás, antes de ir para a apresentação, eu quero fazer um comentário, mais um comentário, com relação à aplicação anterior, né? A aplicação anterior. Deixa eu voltar aqui. Com relação a essa aplicação. É um exemplo clássico, né, de um sistema sensível a contexto. De uma aplicação ubíqua e sensível a contexto. É um tipo de aplicação que eu tenho bastante interesse, né? Justamente porque a gente combina, né, várias tecnologias para conseguir chegar num resultado como esse que vocês viram através dessa demonstração, através desse vídeo.
Beleza? Então, vamos iniciar a aula, né? Vamos lá. Gerenciamento de contexto. Muito bem. Então, o que é necessário para que um sistema seja sensível ao contexto? Será que basicamente será capturar as informações contextuais, perceber o contexto no qual o sistema ele é utilizado? Será que é somente isso? Para que um sistema ele seja de fato sensível ao contexto, pessoal, é necessário implementar mecanismos que viabilizem ao sistema o gerenciamento de contexto. O gerenciamento de contexto define um conjunto de módulos que permitem ao sistema capturar informações do contexto, processar e usar. Certo? Então, o gerenciamento de contexto, ele envolve, né? Ele envolve, vamos dizer assim, a orquestração, certo? Dos componentes que são responsáveis pela captura das informações do contexto, do processamento e do seu uso. Nós podemos entender também o gerenciamento de contexto como uma espécie de um sistema operacional voltado para oferecer suporte a sistemas sensíveis ao contexto, certo? Serve de base para definição de arquiteturas de sistemas sensíveis ao contexto. Essa figura ela é bem interessante porque ela apresenta como o gerenciamento de contexto, né, como ele faz parte de um sistema sensível ao contexto. Ok? Então vamos lá. Do lado esquerdo da figura tem fonte de contexto. Então, eu já tinha falado isso, né? As informações contextuais elas podem ser obtidas de várias fontes. Por exemplo, elas podem ser obtidas através de sensores, diversos sensores. Né? Um dos mais conhecidos é o sensor de localização. Elas podem ser obtidas de uma forma explícita, o usuário ele vai lá, né, explicitamente ele fornece, mas essa abordagem não é a abordagem que eu particularmente eu não gosto. Uma outra forma é através, né, de informações a respeito do usuário, a respeito do contexto do usuário, que estão localizadas em redes sociais, que estão localizadas em determinados portais, determinados sites que esse usuário ele frequenta, onde ele tem um perfil. Ok? Então, a partir dessas fontes de contexto, vamos entrar aqui no primeiro módulo, né, no primeiro componente que faz parte do gerenciamento de contexto, que é o componente que permite que seja possível adquirir essas informações contextuais a partir das fontes de contexto, certo? Então, vale a pena ressaltar, né? Eu já tinha falado, mas vamos lá. Eu posso usar robôs, os crawlers, né, para navegar na web, certo? Acessar determinados sites onde tem informação do usuário e através do script, né, é possível a gente extrair esses dados, essas informações dos usuários. Através do sensor físico. Agora há pouco eu falei do sensor de localização, o mais conhecido é o GPS, que permite que seja possível definir a localização do usuário, né, obter a localização do usuário. Só que hoje, pessoal, com o advento da Deep Learning, né, é possível que seja utilizado imagens para obter o contexto, né, imagens, áudio, certo? Então, nós podemos dizer que câmera é um tipo de sensor, né, que pode ser usado para obter imagens, certo? Microfone é um outro tipo de sensor que pode ser usado para obter áudio. Beleza? E aí, esses dados, na próxima etapa, que é a etapa de processamento, esses dados serão processados. Eu vou já explicar.
E a outra forma, eu também já tinha falado, é o perfil do usuário, né? Onde o usuário especifica de forma explícita os seus interesses. Beleza? Então, adquirir, né, informações contextuais se refere ao primeiro módulo do gerenciamento de contexto. O segundo módulo é o processamento. Observe na figura que nesse módulo tem um motor de inferência, certo? Esse motor de inferência eu já tinha falado dele na aula passada, que ele é um componente muito importante. É ele que implementa a inteligência de um sistema sensível ao contexto, a lógica de negócios. Que no caso de um sistema sensível ao contexto, esse motor de inferência, dado como entrada informações contextuais, esse motor de inferência, ele vai, a partir dessas informações, a partir dos registros contextuais, esse motor de inferência ele vai predizer, né, quais são as preferências do usuário, certo? Preferências contextuais, tudo bem? Ele pode também ser usado para transformar informações contextuais de baixo nível para informações contextuais de alto nível. Ok? E normalmente esse motor de inferência ele faz uso, né, de uma base de conhecimento. Né? Uma base de conhecimento que eu já tinha explicado também para vocês. Então, nessa base de conhecimento, ou base de registros contextuais, é onde esses registros estão armazenados. E esse motor de inferência ele acessa para, a partir dessa base, criar um modelo, né, um modelo de machine learning, por exemplo, ou um modelo de deep learning, por exemplo. Né? Ou usar outras técnicas de IA, como raciocínio baseado em regras, ou raciocínio baseado em casos. Ok, pessoal? E aí, esse módulo de processamento ele vai gerar como saída informações de contexto de alto nível. Que, por sua vez, essas informações de contexto de alto nível, que pode ser, por exemplo, uma preferência do usuário contextual, essa informação ela vai ser explorada pelo módulo de disseminar, ou seja, o módulo de uso. Né? Então, essa informação ela vai ser usada de alguma forma, dependendo do foco do sistema. Essa informação ela vai ser usada para, por exemplo, recomendar conteúdo para o usuário, ou adaptar o conteúdo, certo? Ou ajudar ajudar o usuário, orientar o usuário, certo? As possibilidades realmente elas são gigantescas assim, do que nós podemos fazer. Vocês viram no vídeo que a partir da localização do usuário, o motor de inferência indicou para o usuário restaurantes, né? Indicou, na verdade, um restaurante, levando em consideração a localização do usuário e levando em consideração também os interesses desse usuário, né? As preferências desse usuário. Certo? E aí essas preferências elas poderiam ter sido obtidas de um perfil, por exemplo, disponibilizado em uma rede social, né? Ou poderiam ter sido obtidos de uma forma explícita, onde o usuário ele foi lá e cadastrou suas preferências, certo? Ou poderiam ter sido obtidos através do motor de inferência, que ao processar o histórico de consultas do usuário, ele inferiu qual é a preferência por alimentos que esse usuário possui, que é exatamente como foi feito lá naquela aplicação. Beleza, pessoal? Bom, nessa figura vocês estão visualizando um exemplo de arquitetura. Eu já tinha mostrado uma na aula passada, mas eu vou mostrar novamente outros exemplos de arquitetura. Aqui tem um exemplo de arquitetura em camada, onde o gerenciador de contexto ele se destaca, né? Sendo responsável pela aquisição, pelo processamento e pela disseminação. Quando eu falo que ele é o responsável, eu quero dizer o seguinte, que na verdade esse gerenciador de contexto ele é um orquestrador, ele é um maestro, né? Ele controla o fluxo, né? O fluxo de, vamos dizer assim, de execução, né?
ele gerencia o pipeline, beleza? Que inicia na etapa de aquisição e termina na etapa de disseminação, ok? Esse outro exemplo de arquitetura eu já havia apresentado para vocês na aula passada, no vídeo passado, né? Que é uma espécie de arquitetura geral de sistemas acessíveis ao contexto. E aí eu estou mostrando novamente essa arquitetura para mostrar para vocês que nós podemos dividir essa arquitetura também em 3 camadas, certo? 3 camadas, onde cada camada corresponde a um módulo, né, que faz parte do gerenciamento de contexto. Beleza? Então, observe, ó, na camada base, né, na camada inferior, é a aquisição, é onde fica os componentes responsáveis pela aquisição de informações contextuais, especialmente os sensores, né? Sensores eletrônicos e sensores de software, certo? Na outra camada, a outra camada é processamento. Então, nessa camada é onde ficam concentrados os componentes que vão permitir que seja possível processar as informações contextuais que foram obtidas a partir da camada de aquisição. Ok? Então, esses componentes que fazem parte são os componentes que são responsáveis por alimentar o repositório de contexto com registros contextuais. É onde fica localizado o componente de IA, né? O componente que vai processar essas informações contextuais a partir de uma determinada técnica. Por exemplo, vocês poderiam usar aquela abordagem que eu criei, né? Aquela abordagem que eu criei de processamento de informações contextuais ou de análise de informações contextuais baseada em aprendizagem de máquina. Haverá uma aula em que eu vou apresentar para vocês uma implementação daquela abordagem. Beleza? E na camada de disseminação é onde, né, ficam localizados a aplicação, né, que vai usar informações contextuais de alto nível que foram derivadas a partir da camada de processamento, certo? E aí a API, né, a Contexto API, ela vai fazer esse meio de campo entre a camada de disseminação e a camada de processamento. Beleza, pessoal? Deu para entender quais são os 3 principais módulos que fazem parte do gerenciamento de contexto? Ok? Bom, aquisição. Eu já falei pra caramba sobre aquisição. Mas vamos lá. Vamos reforçar, vai. Aquisição, processo de monitorar, capturar e ou obter informações contextuais de fontes diversas de contexto. Pessoal, a qualidade dos serviços acessíveis ao contexto depende da qualidade da informação coletada. Certo? E como eu já falei, o contexto ele pode vir de diversas fontes. Nessa figura, ela apresenta de uma forma mais detalhada um exemplo de um sistema acessível ao contexto, de uma aplicação acessível ao contexto que é usado pelo José, certo? E essa aplicação que é usada pelo José é para que, através dessa aplicação, o José possa planejar as suas missões. Então, a aplicação Planejamento de Missões apoia o José, certo? E aí, né, essa aplicação ela vai, né, fazer uso de informações contextuais, né? Então, principalmente as informações contextuais que elas estão relacionadas ao foco da aplicação, certo? E aí observem na figura que as informações contextuais elas podem ser obtidas, né, a partir da aplicação de mineração de dados ou inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né? É possível usar ontologias, que é uma técnica de inteligência artificial para representar o conhecimento, representar um conjunto de conceitos que fazem parte de um determinado domínio do conhecimento. Beleza?
E através dos sensores de localização, né? E através de perfis dos usuários. Beleza? Então, né, então os sensores físicos ou de hardware, né, podem capturar informações sobre o ambiente físico, como localização, orientação, temperatura, presença. Eu já falei bastante. Os exemplos: GPS, microfones, câmeras, termômetros. Certo? Olha uma ideia que eu tive. Deixa eu voltar lá para minha assistente. É o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Imaginem só, né? Se eu desenvolver um componente para essa assistente que, a partir da minha imagem capturada pela câmera, um, um componente de inferência baseado em deep learning, em reconhecimento facial, esse componente vai me reconhecer, vai identificar que eu sou o professor Fábio Santos. E ela vai interagir comigo, vai conversar comigo, né? Olá, professor Fábio Santos e tal. Certo? Se for uma outra pessoa, olá, fulano de tal, como vai você? Tá entendendo? Ou uma outra possibilidade, imagina se for uma IA que ela consegue, através do reconhecimento facial, identificar se o usuário que está interagindo com ela é uma criança, é um adolescente, é um adulto, uma pessoa idosa. E aí, dependendo do usuário, ela pode adaptar a forma como ela fala. Muito legal. Certo? E aí, se a gente explorar mais uma informação de contexto, por exemplo, a localização, imagina que essa assistente, através do gerenciamento de contexto, através, né, da localização, ela consiga saber, né, se o usuário se está localizado em Manaus, Amazonas, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou em outro país. E a partir dessa inferência, né, com relação à localização, ela também pode adaptar o seu comportamento. Né? Se for, por exemplo, um usuário do Rio Grande do Sul, ela pode falar de uma forma diferente, com um sotaque gaúcho. Se for um usuário nordestino, pode falar com um sotaque nordestino. Certo? Ou seja, o contexto pode realmente melhorar muito essa interação entre usuário e máquina, entre usuários e sistemas computacionais. Beleza? E aí eu gostaria que vocês vislumbrassem possibilidades, né, da exploração de contexto para melhorar essa interação entre usuário e máquina. Que vocês vislumbrassem aplicações. De preferência, aplicações que pudessem combinar todas essas novas tecnologias que a gente tem a oportunidade de ter acesso hoje em dia. Conforme vocês viram no vídeo que eu mostrei para vocês. Ok? Então nós podemos usar os sensores físicos, nós podemos usar uma câmera, como eu já falei, e nós podemos usar sensores lógicos, né? Aplicativos que monitoram e coletam informação contextual do ambiente virtual do usuário, né? Da tarefa corrente e de aplicativos ou recursos em uso. Para isso nós podemos usar agentes inteligentes, desktop censos, né? O Google, por exemplo, ele usa, né, sensores lógicos o tempo todo. Né? Se a gente estiver com a nossa conta, se nós estivermos logado, né, no Google, enquanto nós estamos navegando na web, ele registra todos os nossos sites. Né? Smartphone, né? Se nós estivermos logados no Google, GPS ativado, ele rastreia, né? Em tempos e tempos ele verifica onde nós estamos localizados, com a nossa localização, e envia para a nuvem. Né? Então, assim, isso permite que seja possível que esses sistemas possam oferecer um comportamento sensível ao contexto. Certo? Extratores e máquinas de busca consultam e extraem informações contextuais de fontes persistentes de contexto ou de outras aplicações. Ok? Em geral, refere-se a informações que não mudam frequentemente. Histórico profissional do usuário, histórico de interações com o sistema, tarefas desenvolvidas. Ok? Então aqui a gente lembra dos
dos robôs, dos crawlers, que através do script, né, dos LB scripts, é possível obter, né, informações, dados de usuário disponibilizados, como já falei, em redes sociais, em portais, ok? E a entrada explícita do usuário. Como eu já falei, eu não sou fã dessa abordagem, né? Algumas aplicações esperam que o usuário, ele, de uma forma explícita, ele forneça informações relevantes para o sistema, né? Então o usuário ele pode definir o seu perfil, suas preferências, ele pode prover informações contextuais, como o local onde ele está, né? O que ele está fazendo, qual é a atividade, né? Mas eu realmente eu acho que o sistema acessível ao contexto, quanto mais autônomo ele for, mais, na minha opinião, mais inteligente ele será, mais esperto ele será, né? Essa autonomia, ela chama a minha atenção. Ok? Então, essa figura, ela mostra a base, né? A base, o contexto, e ela mostra formas de captura do contexto, uma forma automática e forma manual. Forma manual, definida de uma forma explícita pelo usuário, automática, através de sensores, através de informações obtidas, né, em sites, em portais, através do modelo do usuário, gerado através de machine learning, por exemplo, através de APIs, né, que um determinado equipamento fornece, que permite que seja possível, através dessas APIs, sei lá, fazer chamadas ao sistema operacional para obter a data, obter o horário em que o usuário acessou um determinado sistema. Certo? Então, na aquisição, aspectos desejáveis. Os sistemas acessíveis ao contexto devem viabilizar meios de adquirir o contexto do usuário de forma mais automática possível, que eu acabei de falar, sem que o usuário tenha que ser questionado insistentemente sobre o contexto em que se encontra. Eu vou dar um outro exemplo de uma aplicação sensível ao contexto que eu sugeri para um aluno, na verdade para uma equipe, né? Eu faço parte agora do projeto Efesto, que é um projeto financiado pelo Instituto Dourado e Motorola. E aí eu tenho orientado projetos, né, sugerido projetos, e um dos projetos que eu sugeri é criar uma aplicação para smartphone que vai permitir que seja possível, por exemplo, uma pessoa idosa, né, que não tem muita familiaridade com o smartphone, que tem uma certa dificuldade para enxergar, né, ou uma pessoa que tem deficiência visual, fazer uma ligação usando movimentos, né? Então, a ideia é treinar, né, um modelo de machine learning que vai permitir que seja possível a pessoa idosa fazer um determinado movimento, o telefone ligar, né, ligar para um parente dessa pessoa, ok? Ligar para um parente, passar a localização, né, do idoso, por exemplo. Eu havia pensado nessa aplicação para que ela pudesse ser usada também para fins de segurança, né? Imagina que o usuário ele vai ser assaltado e aí ele pode... Aliás, eu não vou falar, não. Depois eu falo. Beleza? Então, uma aplicação como essa, ela pode identificar, né, a localização do usuário, né? E a partir dessa localização, viabilizar que esse usuário ele possa realizar uma ligação, ele possa ser monitorado, principalmente idosos, né? Ok? Os serviços de aquisição de contexto devem permanecer constantemente disponíveis. Claro, assim, normalmente a aquisição de contexto ela roda em background, né? É um processo que roda em background que fica ali monitorando, coletando as informações contextuais. Certo? Então, quando eu falo que roda em background, é desejável, né, que seja implementado de uma forma independente das aplicações que utilizam.
o mecanismo de aquisição de contexto. Nós podemos entender a aquisição como um serviço, né? Um serviço especializado para realizar a aquisição de contexto. E que esse serviço, inclusive, possa ser usado por várias aplicações. Isso é uma ideia que eu tenho, de criar um framework de suporte ao desenvolvimento de sistemas acessíveis ao contexto, que ofereça serviços para os programadores como um serviço de aquisição. Que o programador ele pode simplesmente configurar, né, que tipo de informações contextuais ele deseja que o framework capture, obtenha. E aí, na verdade, o serviço de aquisição, né, vai rodar, né, e vai ficar monitorando essas informações contextuais. E aí o programador ele pode usar essas informações contextuais para um sistema acessível ao contexto, para uma aplicação acessível ao contexto, né, para N aplicações. E o processamento de contexto? Processamento de contexto, eu já tinha falado, né, é onde está concentrada a inteligência do sistema acessível ao contexto. Deve ser utilizada para processar o contexto e inferir seu significado, ou seja, dado como entrada informações contextuais de baixo nível, inferir informações contextuais de alto nível, certo? Ou inferir as preferências do usuário, as preferências contextuais. Aqui tem um exemplo. Se a latitude e a longitude de um objeto é igual a 22 graus e 34 graus, o objeto está localizado nas zonas sul. Se a localização do usuário é igual à sala de aula e o dia é igual a sexta-feira e o horário é igual a 19 horas, então o perfil do som do celular é igual a silencioso. Isso aí é interessante, né? Imaginem uma aplicação, né, sensível ao contexto, que de acordo com o contexto do usuário, determinados recursos do smartphone serão ligados ou desligados. Certo? Dependendo do ambiente onde o usuário se encontra, a chamada, né, do celular poderá ficar no modo silencioso, né? Ou determinadas aplicações poderão ficar ativas ou desativadas, por exemplo. Ok, pessoal? Então, os tipos de processamento eles podem ser bastante simples, simplesmente a partir da utilização de uma regra implementada por meio de uma estrutura de decisão, né? Como, por exemplo, derivar o nome de uma rua a partir de suas coordenadas. Ou pode ser muito complexo ou oneroso, como inferir o humor de um usuário, baseado na expressão facial desse usuário, baseado na forma como ele fala, né? Então, assim, é uma forma mais complexa de derivar informações contextuais, né? Beleza? Então, o processamento de contexto, né, se refere a um conjunto de métodos e processos que permitem reproduzir informações mais refinadas, relevantes e coerentes a partir de informações contextuais mais básicas, por meio de raciocínio, transformação, combinação e resolução de conflitos. Ok? Beleza? Raciocínio, né? Inferir informação contextual implícita de alto nível a partir de outras informações explícitas de baixo nível. Aqui tem um exemplo do GPS, que eu já falei várias vezes. A transformação, traduzir informações contextuais para um outro formato, né? Então, a ideia é, vamos supor que através de chamadas ao sistema operacional eu obtenha um horário e a partir desse horário eu quero derivar qual é o período do dia. Combinar dados para derivar um novo, por exemplo, hora corrente e fuso horário do usuário, mas sua agenda pode indicar atividade a ser realizada por ele naquele momento. Resolução de conflitos, né? Tratar inconsistências, ambiguidades, incompletude das informações adquiridas automaticamente. Exemplo, um sensor de presença pode detectar o celular do usuário em casa
inferir que o usuário está em casa, enquanto que o outro sensor de presença baseado em câmera percebe que percebe o usuário em seu escritório. Isso gera, né, um conflito. E aí o mecanismo de processamento pode indicar que a informação recebida pela câmera tem maior veracidade e deve ser considerada. Né? Ok? Como é de praxe, eu sempre gosto de deixar, né, um exercício, eu já tinha deixado um outro, os exercícios estão se acumulando, eu gostaria muito que vocês me enviassem, né, os exercícios para que eu possa dar uma olhada no que vocês estão fazendo. Então eu vou deixar mais um exercício que é: especifique como deverá ser realizado o gerenciamento de contexto do sistema acessível ao contexto definido no exercício anterior. Né? Então eu quero que vocês especifiquem a forma de aquisição, a forma de processamento e a forma de disseminação. Beleza? Ok, pessoal? Então eu vou parar por aqui, senão esse vídeo ele vai ficar muito longo. E aí quando o vídeo fica muito longo é complicado para subir para o YouTube, demora muito. E aí eu estou pensando, acho que seria legal amanhã, né, sexta-feira, a gente bater um papo, a gente conversar, né, sobre esse conteúdo que já foi passado para vocês. Beleza? Eu acho que seria legal amanhã a gente realizar um meet. Ok? Conforme for, eu passo para vocês amanhã o link, né, para que a gente possa conversar. Provavelmente, acho que um horário legal seria às 20 horas. Né? Ok? Então eu vou parar por aqui, pessoal. Bons estudos para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios. Ok?